E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Aleluia! Ganhamos um jogo, né? Ganhamos uma partida de futebol, quem diria? Uma vitória do Santos, quem diria? Quem diria? Nossa, quanto tempo! A gente não celebrava uma vitória, quase um mês sem vitória, mas conseguimos. No sufoco, mas conseguimos. O pior não vai acontecer mais, a gente não corre risco de rebaixamento. Os jogadores fizeram a obrigação deles e ganharam o jogo, né? Mas a gente tem muita coisa para falar sobre esse jogo. Então eu vou começar o vídeo aqui. Olha, eu queria entender o que se passa na cabeça desse treinador, cara. Eu juro que eu queria entender. O time treina alguma coisa, cara? O time treina alguma coisa? Porque não é possível. O segundo tempo que a gente fez ontem foi uma coisa horrorosa. Não é possível, gente. Não é possível que isso aí sejam só jogadores. Não é possível, porque parece um time de praia. Parece um time de praia. O primeiro tempo foi bom, né? Para ser justo aqui, o primeiro tempo foi bom. Rony jogou bem, Gabriel Bom Tempo jogou bem, tem que ter sequência. O Bom Tempo tem que jogar mais, tem que ter sequência. O Igor Vinícius voltou a jogar bem, sabe? Mas, gente, o segundo tempo que a gente fez é um negócio pavoroso, gente. De novo, ele continua insistindo com o Lautaro, ele continua insistindo com o Tassiano, ele continua insistindo com jogadores que não dá, não tem condição. O Brasão salvou ele de mais um vexame hoje. Tudo bem, o time é fraco, a gente sabe. Mas, gente, não é possível que o time jogue tão mal assim, gente. Quer ver? Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Falar uma coisa pra vocês. O time do Fortaleza, quando ele era o técnico, o time do Fortaleza jogava como? Retraído e no contra-ataque. A gente via as transições de defesa-ataque do Fortaleza, era com velocidade e com intensidade. Aqui ele não consegue fazer isso, cara. Como é que pode? Aqui ele mudou o estilo dele. Ele quer marcar pressão com um time limitado. Ele quer pressionar o adversário com o time limitado. Aí depois de 20 minutos o time tá morrendo. Morre já no primeiro tempo. A preparação física do Santos é uma vergonha, cara. Todo jogo é assim. O time começa pressionando e depois não consegue mais fazer nada. Porque o time já tá morto. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim na estreia contra o Novo Horizontino. E em outros jogos foi assim. O time começa pressionando e depois não faz mais nada. E a bola parada do time, gente? E a bola parada do time? Olha o gol que a gente tomou. Dá uma olhada no gol que a gente tomou, gente. O cara subiu sozinho no meio dos dois zagueiros. Isso aí não é culpa dos zagueiros, isso aí é falta de treinamento, gente. Não, o- alguém tem que chegar para ele e perguntar como é que você faz na bola aérea defensiva? Porque o time toma gol todo jogo de bola parada, gente. O time toma gol todo jogo de bola parada. Todo jogo. E os dois zagueiros são altos. O Luan Pérez é mais baixo, mas o Zé Ivaldo é alto. É erro de posicionamento isso, cara. Aí quando joga o Frias e o Zé Ivaldo, que são mais altos, é a mesma coisa, não muda nada. Então isso aí é falta de posicionamento, cara. Isso aí é falta de treinamento.
É posicionamento errado. Ontem a gente tomou um gol ridículo. O cara subiu no meio dos dois zagueiros, gente. Todo jogo é essa merda. Todo jogo, cara. Todos os jogos são assim. A gente toma gol bobo, a gente não consegue dominar o Noroeste. No primeiro tempo até que conseguiu um pouco, mas no segundo tempo a gente foi dominado com um jogador a mais. O segundo tempo inteiro a gente foi dominado com um jogador a mais. Então assim, o Santos não tem treinador. Esqueçam. O Santos não tem treinador. Tudo bem, precisa contratar, precisa de reforços. O Zé Ivaldo não vem mais, porque tava com dúvida, né? Tava com medo de vir por causa da pressão da torcida. Então que ótimo que ele não veio. Que ótimo que ele não veio. Menos um cagão ganhando dinheiro aqui. Menos um bunda mole no nosso elenco. Agora, é o seguinte, gente. O Santos não tem treinador. Não tem. Porque ele não dá padrão nenhum pro time, cara. Não é possível que isso aí seja só os jogadores. Não é possível, cara. Não é possível. Olha, eu tava parando pra analisar hoje, cara. Hoje à tarde, no meu horário de almoço lá no trabalho, eu tava parando pra analisar e pensei o seguinte. Vocês sabem quais foram os dois últimos treinadores que fizeram o básico no Santos? Que botaram cada um na sua posição, que não ficavam inventando, que fizeram o básico. Dorival Júnior e Cuca. Dorival Júnior e Cuca. E curiosamente, né, os dois foram que conseguiram melhores resultados nos últimos anos. O Cuca chegou na final da Libertadores e o Dorival foi vice-campeão brasileiro, chegou na final da Copa do Brasil, foi campeão paulista, levou o time para Libertadores, fazendo simples e sem elenco, com um elenco aí do nível desse aí, ou até pior, porque se você pegar o elenco da final da o elenco que chegou na final da Libertadores e o elenco do Santos na época do Dorival, tinha muito cara ruim, muito. Tinha uns caras horrorosos nesses elencos. Se eu ficar falando aqui, o vídeo vai durar até amanhã. Então eu não vou falar nome a nome. Mas tinha uns caras muito ruins nesse elenco. Nesses dois elencos. De 2015 a 2017 e o elenco de 2020. Que foram os dois elencos que deram certo nesses últimos anos aí. De 2015 para cá, só teve dois técnicos que deram certo no Santos. Cuca e Dorival. Eu não vou falar o Sampaoli, porque o Sampaoli é o seguinte, cara. O Sampaoli, a gente só não foi campeão de nada aquele ano por causa que ele fez um monte de merda também. Não vamos esquecer que ele foi eliminado da Copa do Brasil, ele foi eliminado da Sul-Americana na primeira fase, ele foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians do Carille. Ah, mas jogou muito mais que o Corinthians. Tudo bem, jogou, mas não fez o gol. Não ganhou o jogo. Então, assim, os dois técnicos que fizeram alguma coisa de bom pelo Santos, né, nessa última década foram Dorival e Cuca. E os dois fizeram simples. Os dois fizeram simples. Esses caras ficam inventando, cara. O cara coloca o Lautaro de ponta. O Vojvoda coloca o Lautaro de ponta. Espero que o Bom Tempo tenha garantido a vaga de titular dele depois desse jogo. Porque olha a bola que ele tocou pro Igor Vinícius, cara. Qual o volante do Santos que faz isso? Qual dos nossos volantes que faz isso? Então ele tem que ser titular. Esquece, cara. Outra coisa,
O Hellraiser não tá jogando nada, tudo bem. Mas será que não é o técnico? Será que não é o técnico também, cara? Que põe ele na posição errada? O técnico põe ele de ponta. Quando ele, quando ele entra para jogar de meia, ele fica se deslocando para ponta. Será que não é orientação do treinador isso daí? Porra, não é possível, cara. Não é possível. O Rohrese tem muita qualidade. Mas o time é mal treinado, gente. O time é muito mal treinado. O time é mal treinado. O Barreal saiu machucado ontem. Espero que não seja nada grave com o Barreal. Ó, pra mim os destaques ontem da partida foram Rony, Gabriel Bontempo e Igor Vinícius. Foram os três destaques. E o Brasão, claro, né? Que fez 2 milagres e não salvou. O Santos tomou uma pressão desgraçada no segundo tempo com um jogador a mais. O São Paulo, quando ficou com um jogador a mais contra a gente, pressionou, marcou em cima e ganhou o jogo com facilidade. Era para ter feito mais ainda. Só foi 2-0, mas era para o São Paulo ter feito mais. A gente, quando joga com a menos, toma a pressão do Noroeste. Então, assim, gente, não é possível esses caras não jogarem nada. Não é possível. Não é possível que o técnico não consiga tirar nada desses caras. O título do vídeo vai ser assim: o Santos não tem treinador. Ganhamos, tudo bem, ótimo. Precisava dessa vitória para tirar um pouco da pressão. Desculpa, tô com um pouco de tosse. Precisava dessa vitória para tirar um pouco da pressão. E que bom que ganhamos. Vamos em busca da classificação agora. Mas é o seguinte, o Santos não tem treinador, gente. Não tem. E mais cedo ou mais tarde, esse cara vai ser mandado embora. Porque o trabalho não se sustenta, gente. O trabalho não se sustenta. O trabalho não tem consistência nenhuma. O trabalho é bizonho. Parece que o time não treina, gente. É inacreditável isso. Aí vai chegar no próximo jogo, vai ser do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito, pode até ganhar o jogo. Que nem ontem. Deu sorte e ganhou o jogo. Pode ganhar do Atlético Paranaense lá. Pode, porque futebol tudo pode acontecer. Mas se depender do trabalho do treinador e do jeito que ele monta o time e da falta de padrão do time, se depender disso aí, a gente vai perder. Essa é a realidade. Porque, gente, eu cansei dessa narrativa aí que tá todo mundo comprando esse barulho. Tá todo mundo comprando esse barulho de que o elenco é muito fraco. A diretoria montou um elenco ruim. Até quando vocês vão ficar com isso? Explica aí. Fala aí. Deixa aí nos comentários aí quem quiser. E quem discordar de mim aí pode falar também. Pode comentar. Até quando vocês vão comprar esse barulho? De que a culpa não é do treinador. O cara não consegue fazer nada, então. Então ele não é treinador de futebol. Porque ele não consegue trabalhar com o elenco que ele tem. Ele tinha um elenco pior no Fortaleza e fez um trabalho bom em 5 anos. Mas precisa de tempo. Meu, aqui não tem tempo. Futebol em time grande no Brasil não tem tempo. Futebol em time grande no Brasil é resultado. O trabalho só vai ser bom se ele conseguir resultado. E ele não está conseguindo. Ele conseguiu 2 vitórias no Campeonato Paulista. Na temporada inteira são só 2 vitórias. Ele perdeu para Chapecoense. Gente. Jogou mal todos os jogos. Não jogou bem um jogo no ano ainda. Um jogo. O Santos não jogou bem um jogo. O time é todo desorganizado. O time não tem nada. O Santos é um nada dentro do campo. É um filme repetido a cada jogo, gente.
Vocês acham isso normal? Desculpa, vocês acham isso normal? Vocês acham que é só o elenco, cara? Vocês acham que isso aí é só o elenco? Meu Deus do céu, eu não aguento mais esse treinador. Eu não aguento mais esse cara. Sério, juro. Eu não aguento mais esse treinador. Os jogadores ontem, os três destaques foram Bom Tempo, Igor Vinícius e Rony. O resto deixou tudo a desejar. Zé Ivaldo queria fazer uma merda no final do jogo. Ele até tocou no cara, mas não foi com força suficiente para derrubar. Graças a Deus o juiz não marcou pênalti. Mas toda a merda que acontece, o Zé Ivaldo tá no meio. Sabe? O Luan Pérez, ele não foi mal, mas no lance do gol ele não subiu junto com o cara. Ele não subiu junto com o cara. Sabe? O Santos precisa de um zagueiro alto, um zagueiro que tenha imposição física, um zagueiro que seja bom de cabeça, bom de bola aérea. Porque se não tem, se o sistema já é ruim, precisa de um zagueiro que saiba o que fazer dentro desse sistema ruim de marcação. E os nossos zagueiros não sabem, os nossos zagueiros em bola parada ficam perdidos. Toda bola parada é um perigo. O Rollraiser foi mal de novo, como eu falei, sabe? Schmidt, aquele jeito, aquele joguinho péssimo dele, como sempre. Quem mais? Escobar participou do lance do primeiro gol, não comprometeu ali o Escobar, fez uma partida mais ou menos. Mas é isso aí, gente. É isso aí. O time precisa de mais elenco, precisa de mais contratações? Claro, claro que precisa. Só que não tem treinador, gente. E pode dar quantos meses for para esse cara, ele não vai evoluir o time. Ele não vai. Tá na cara, gente. Tá na cara, o cara não vai evoluir o time. Em 8 jogos ele ganhou 2. Em 8 jogos ele ganhou 2, gente. Olha o São Paulo aí, o São Paulo todo remendado. Crise política no São Paulo. O São Paulo ganha os seus jogos, cara. O São Paulo ganha os seus jogos e joga bem. O São Paulo até ontem estava com o salário atrasado. O Corinthians perdeu o clássico ontem, mas joga bem em todos os jogos, tem uma regularidade. Aí vocês vão falar, mas os técnicos tomam mais tempo. Não, senhor. Não, senhor. O Crespo está ao mesmo tempo que o Vojvoda, praticamente, um pouquinho mais só. Um mês a mais do que o Vojvoda só. E o Dorival também. Tá pouco tempo a mais do que o Vojvoda no cargo de técnico do Corinthians. Se você pegar tempo de trabalho, é praticamente a mesma coisa, cara. E esses caras conseguem fazer o time jogar. O São Paulo e o Corinthians jogam um futebol muito melhor do que o Santos. Os técnicos tendo praticamente o mesmo tempo de trabalho. E com elencos, assim, que não são nada disso também. Nada disso. Então, assim, eu cansei, sério. Cansei. Eu me recuso a achar que o problema é só o elenco. Estou muito feliz com a vitória, mas o desempenho do time ontem, principalmente no segundo tempo, foi pavoroso. Que nem, aí ele coloca o Nadson, um moleque. Um jogo decisivo desse, ele vai lá e coloca um moleque. Um moleque de 16 anos. Imagina se o moleque faz uma merda. Imagina se o moleque faz uma merda. Eu era a favor de botar todo mundo da base pra jogar. Mas assim, não dá, gente. Na fase que o Santos tá, não dá. Não dá. Sabe? Põe um bom tempo.
Põe o. Pode colocar o Matheus Xavier, que tá mais pronto. Já participou de alguns jogos no profissional. Agora o moleque, cara. Esse moleque não tá pronto. Esse moleque não tá pronto. Sabe? Pode até colocar o Robinho. Robinho que já disputou mais jogos pelo profissional. Agora esse moleque aí não tá pronto. Não tá pronto. Tem certos jogadores que você tem que ir com calma. O próprio Robinho, por mais que ele tenha mais partidas no profissional, é um moleque que a gente vê que ainda não tá pronto. O Lira, por exemplo, o Lira eu acho que tá mais pronto do que o Robinho. O Lira pode jogar, porque o Lira mostrou em, desde o ano passado, desde o começo do ano passado, quando ele foi titular, ele mostrou qualidade. Contra o Corinthians ele foi muito mal, só que nos outros jogos ele foi bem. Mesmo com a derrota contra a Chapecoense, o Lira conseguiu jogar bem. Ele tem um bom cruzamento. Esses moleques pode colocar. Lira, o Matheus Xavier, esses moleques pode colocar. Agora, o Nadson, não dá, gente. Não dá. Sabe? Num jogo decisivo desse aí, vai colocar o moleque. Pra quê? O que o moleque fez? Nada. Sabe? Então, assim, é muito. É uma falta de critério absurda. É uma falta de critério absurda. Ele não sabe o que tá fazendo. Ele não sabe. Enfim, o trabalho é péssimo. O trabalho é péssimo. É só isso que eu tinha pra falar, tá? Tô de saco cheio e tô muito revoltado com o desempenho desse treinador. Me decepcionou muito. Mais um que me decepcionou. Muito, muito. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixa seu like no vídeo, seu comentário. E se inscrevam no canal, tá? Um abraço pra vocês. Tamo junto e até a próxima.